Olá! O tema do Câmara Aberta de hoje envolve a saúde feminina, numa etapa da vida da mulher onde ela enfrenta muitas transformações. Estamos falando da menopausa. O fato é que esse momento provoca muitas transformações físicas e mentais na vida da mulher. E há ainda várias formas de enfrentar a menopausa, também com o objetivo de reduzir os desconfortos e os efeitos que ela provoca. Para falar sobre isso, vamos conversar com a médica endocrinologista Camila Montenegro. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Camila Montenegro. Obrigada, Michele. Obrigada, TV Câmara, por esse convite novamente. Vamos começar falando o básico, né? Define pra gente o que de fato é a menopausa, o que ela representa na vida de uma mulher, na sua visão, nos seus estudos aí. Então, a menopausa, ela corresponde ao período em que a mulher para de menstruar e esse diagnóstico ele é feito de forma retrospectiva. Depois de 12 meses sem menstruar, essa mulher consegue ser enquadrada como estar na menopausa. É preciso ter um ano da hora que falha sem retornar, não é isso? Isso, parou de menstruar, então são 12 meses sem ter novamente a menstruação, você consegue pontuar que ela realmente entrou na menopausa. Quais os primeiros sinais da menopausa, né, na mulher? Tem uma idade fixa, uma idade certa para isso começar? Então, aqui a gente tem uma divisão que a gente coloca sobre o período em que a gente começa a ter os primeiros sintomas, que corresponde a um período de transição, que é o climatério. O climatério, ele já vai corresponder a todo o período de antes e após a menopausa. E geralmente isso vai acontecer, isso pode variar 4 anos, 10 anos antes dessa menopausa acontecer. E os primeiros sintomas, às vezes, são muito inespecíficos. Então, pode variar desde, acho que o primeiro sintoma mesmo é a irregularidade da menstruação. Não só ela pode começar a falhar, como ela também pode aumentar o fluxo, pode aumentar a intensidade. A gente tem uma mudança no padrão dessa menstruação. E outros sintomas que passam muito despercebidos são alterações de humor, alterações de bem-estar, a gente pode ter mudanças no comportamento, a gente pode até ter quadros confundidos com depressão leve e, na verdade, já é um sinal da queda de hormônios. Outro ponto também que é muito interessante é a mudança no padrão do sono, que também está muito relacionado. Doutora Camila, existe assim uma faixa etária, 50 anos se fala muito nisso, sim, mas a menopausa ela pode começar mais cedo, ser um pouco... Quando é que pode se dizer que a menopausa ela é precoce? Isso. Normalmente, a menopausa vai acontecer em torno dos 50 anos. A gente coloca um intervalo entre 45 e 55 anos. Se isso acontece antes dos 40 anos, algumas referências colocam antes dos 45, a gente considera a menopausa precoce. E aí a gente também vai ter toda a história de riscos, complicações também mais cedo. Essa mulher precisa ser vista e tratada com a reposição hormonal mais cedo também. Quando a mulher entra na menopausa, qual o papel do acompanhamento médico nesse período da vida dela? Tanto no endócrino quanto no ginecologista, porque parece que essas funções estão ali juntas, misturadas e não divididas. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar em multidisciplinaridade, né, para que a gente possa ter uma comunicação. Mas o que acontece? Quando a gente começa a ter a queda dos hormônios, a gente também vai ter um impacto na composição corporal, a gente vai ter mudanças em sintomas ginecológicos. Então, é muito comum, por exemplo, a mulher ter infecções urinárias de repetição, é comum a gente ter outras alterações no padrão mesmo da menstruação, mas a gente também vai ter uma queda da taxa metabólica que vai repercutir na composição do peso, essa mulher vai ter uma tendência a ter um acúmulo maior de gordura. E se eu trato só a parte metabólica e não entendo que essa mulher também pode fazer a reposição, afastando as contraindicações, eu estou deixando de entregar um tratamento completo para ela. Então, eu entendo que essa mulher precisa ser vista mesmo de forma integrada. Porque a parte da endocrinologia cuida dessa questão mais ligada à questão, às alterações hormonais. Sim. E a ginecologista mais a
aos sintomas e às questões ginecológicas. Sim, por exemplo, a gente vai ter uma interferência, um impacto interessante, por exemplo, da resistência insulínica com a queda dos hormônios. A queda do estrogênio, ele vai repercutir nesse metabolismo, que o endócrino geralmente faz muito bem. Mas quando a gente começa a integrar que a reposição do estrogênio vai ter um impacto nessa melhora da resistência insulínica, que vai melhorar o tratamento da própria diabetes, pré-diabetes, então essa mulher vai ter uma evolução diferenciada. Engordar, você falou uma palavra mágica agora há pouco. Nenhuma mulher fica indiferente a essa questão, né? Sempre há uma reação a isso. E a menopausa acaba que é um marco nesse sentido, né? Mas existem... fala um pouco sobre esse desconforto, por que ele acontece assim, nessa questão hormonal, por que isso provoca, e fala também sobre mais desconfortos que as mulheres sentem quando entram nesse período. Então, o que acontece? Quando a gente tem a queda do estrogênio, que é o hormônio mais, eu não gosto de falar o mais importante, mas é o hormônio realmente que traz impactos maiores, né? A queda do estrogênio vai trazer uma mudança no padrão de distribuição da gordura da mulher. Então, se você pegar o padrão de distribuição de gordura da mulher, é um padrão ginecoide, que é aquele padrão onde a gente vai ter a gordura concentrada mais na região de quadril e de coxas. E à medida que esse estrogênio cai, a gente começa a ter uma migração dessa gordura para a região abdominal e de tronco. Então, essa mulher passa a ter uma distribuição mais visceral, e isso também está atrelado ao aumento do risco cardíaco, o aumento do risco de ter eventos cardíacos como o próprio infarto, AVC, doença hepática, esteatose. Então, quando a gente começa a repor esse estradiol, a gente está protegendo essa mulher disso também. Por isso que a reposição hormonal também interfere no ganho de peso. Sem contar que a queda do estrogênio também diminui a taxa metabólica, que é a queima de gordura em repouso, a ação mesmo do metabolismo. Isso também vai ter um impacto com a queda do hormônio. Por que a menopausa ela interfere? Muitas mulheres relatam nessa questão do sono, que você até já falou. Por que isso acontece? O sono, a pessoa passa a ter menos necessidade de horas de sono, é isso? Na verdade, a gente tem uma diminuição desse sono profundo. Então, a gente vai ter, por exemplo, a progesterona, é um hormônio que prioritariamente ele é feito para a mulher gestar, para ela poder manter a gestação. Mas ele também tem uma interação muito importante na parte cognitiva, de neuroproteção, de sono, de memória. E a progesterona é o primeiro hormônio a cair, inclusive. Então, um dos sinais primeiros desse climatério pode ser relacionado ao sono, não necessariamente pela queda do estradiol, que é um pouco mais tardio, mas já sendo um sinal da queda da progesterona. E ao longo dessa queda, à medida que esse estrogênio começa a cair, esse sono tende a sempre piorar. Doutora Camila, no período do climatério, quando a mulher começa a ter aquela menstruação falhando, e se isso é um pouco mais cedo na vida dela, tipo uns 45, é possível, com um tratamento adequado, se retardar a menopausa definitiva? Então, é muito comum, à medida que, quando você começa a terapia de reposição, essa mulher pode voltar a ter ciclos menstruais, porque é como se a gente estivesse dando uma fisiologia semelhante ao que a gente tem na idade reprodutiva ativa, né? Então, é comum de acontecer, voltar a ter o padrão. Não seria você retardar. Isso daí é muito mais, tem outros fatores, tem a questão da própria genética. Mas os sintomas e o impacto de você não estar com níveis baixos, aí vai trazer uma melhora na qualidade de vida. Inclusive, a indicação da reposição hormonal está mais relacionado a trazer essa mulher para ter qualidade de vida, que é o quê? Estar bem, se sentir bem, dormir bem, ter energia, ter bom humor. E todas as outras coisas que vêm junto, do que prevenir uma menopausa que venha mais tardia. Não seria esse o foco, seria deixar essa mulher com qualidade de vida. Entendi. Estamos conversando com a médica endocrinologista Camila Montenegro sobre a menopausa. A gente vai dar uma pausa agora e daqui a pouco nós voltamos. A Cultura da Paraíba em Alta. Um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra,
Música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba, aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e tem o direito de andar nas ruas. Ela é saudável, econômica, silenciosa, não polui o meio ambiente, não precisa de combustível, não causa engarrafamentos, mais rápida para curtas distâncias, pode ser estacionada próxima ao local de destino, promove as interações sociais. A rua é de todos. É quase impossível não estar com o celular na mão, né? Mas se você está dirigindo, no banho, praticando algum esporte, fica difícil acessar as redes sociais. Mas calma, o Deu nas Mídias, toda sexta-feira, aqui na Rádio Câmara JP 88.7 FM, vai trazer para vocês todos os comentários, hashtags, o que está rolando na internet que você não conseguiu ver ou simplesmente não entendeu. Se liga, toda sexta-feira, ao vivo para vocês, eu te conto o que está rolando nas mídias. Câmara Aberta está de volta com a entrevista com a médica endocrinologista Camila Montenegro sobre a menopausa. Doutora Camila, é mito ou é verdade que há uma diminuição da libido associada a esse período da menopausa? É verdade. Existe uma queda da libido e não só a libido, a gente também vai ter uma queda de energia, de disposição, a gente vai ter uma fadiga que pode ser pela queda hormonal. E é claro que essa mulher também precisa ser vista da parte de estilo de vida, porque tudo que a gente faz sobre os hormônios, a gente precisa ter um receptor saudável aberto para absorver. E quando a gente tem um sedentarismo, a gente tem uma dieta ruim, inflamatória, a gente tem uma barreira para ter a ação do hormônio. Então é muito importante, não é mito. E quando a gente começa a fazer a terapia, a gente vai ter uma melhora não só da libido, mas como também desses outros pontos. A questão de ressecamentos, há mulheres que relatam ressecamentos, não só ginecológicos, mas também em outras mucosas, né? Um ressecamento na saliva, no ocular, a própria pele, cabelo, sim, unhas. Isso é comum também por conta dessa diminuição do estrogênio, sim, da progesterona. O estrogênio é o mais importante em relação a essa parte de lubrificação. Sim. E aí a gente vai ter um ressecamento geral, a gente vai ter um ressecamento de mucosa, a gente vai ter um ressecamento do canal vaginal. Muitas vezes, esse ressecamento, diante de uma relação, a gente vai ter microfissuras que vão trazer um desconforto maior para a mulher. Outro ponto que o estradiol ele atua é a parte de hidratação da pele e do cabelo. Eu até comento uma paciente minha que depois que ela começou a fazer a reposição do estradiol, ela foi na cabeleireira e a cabeleireira perguntou, mas você fez um procedimento que eu esqueci até o nome, porque o seu cabelo está muito brilhoso. E aí ela falou, não, isso aqui é a minha reposição hormonal, que coincidiu exatamente quando a gente começou a repor. Então traz essa recuperação mesmo de hidratação de vários tecidos. É isso que eu ia agora perguntar. Vamos falar sobre tratamento para lidar com a menopausa. E a gente pode dizer, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os tratamentos que existem e se eles são adequados a todas as pessoas. Sim. A gente vai ter, basicamente, os hormônios, a gente vai ter várias vias de administração. Então, a gente vai ter a reposição do estrogênio, da testosterona e do estradiol. E os estudos apontam que a via mais segura para administrar os hormônios, a gente tem a via transdérmica, que é o gelzinho, né? É a via que mais tem estudo para a gente confirmar a segurança. É um gel, como a gente tem o gel, a gente também tem o adesivo, basicamente esses dois. E a gente tem a via oral, que é uma via que vai trazer alguns riscos. Então, não é uma via de primeira escolha, por exemplo, para fazer o estradiol, nem a testosterona, porque vai ter um metabolismo que vai passar pelo fígado. Esse fígado vai fazer a conversão de produtos, de subprodutos que são trombogênicos. Então, essa metabolização vai aumentar o risco, por exemplo, dessa mulher ter um evento de trombose, um evento cardíaco ou outras complicações. Por isso que o gel, por não passar pelo fígado, essa mulher vai ter uma proteção. E os estudos mostram cada vez mais que é seguro e que traz uma melhora na qualidade de vida, por ser efetivo. A absorção é pela pele? É pela via transdérmica, ela vai ser absorvida, vai ter a barreira da pele, vai ser absorvida
e a gente vai ter algumas limitações. Então, por exemplo, 20% desse gel não vai ser absorvido porque vai ter a barreira. Então, cada mulher vai dar um feedback sobre o quanto isso trouxe melhora de sintoma. Tem mulheres que não vão responder. E para essas mulheres, a gente tem a opção do implante hormonal. O implante, ele já vai ser uma via que vai passar pelo tecido subcutâneo e aí esse empecilho da barreira vai ser pulado, né? Porque a gente vai ter a introdução que vai ficar lá no tecido subcutâneo, vai ser absorvido pelos capilares e vai ter uma absorção 100% com a dose calculada, sempre respeitando o objetivo da dose mínima para melhora efetiva dessa paciente. Tem efeito colateral? Porque, de qualquer maneira, sempre há um conceito prévio por parte do senso comum de que eu vou tomar hormônio, eu vou engordar por causa do hormônio. Isso vai me causar outros problemas, vai resolver um problema e criar outro. Fala um pouco sobre isso, doutora. Então, a gente tem uma crença de que o hormônio dá câncer, que engorda, e acho que tem um terceiro aí que eu não me lembro. Mas, na verdade, são crenças. A gente tem que ter muito cuidado sobre indicar para paciente que pode. Então, a gente tem que afastar contraindicações absolutas do hormônio, que vão ser basicamente história pessoal de câncer de mama e de endométrio, porque são tecidos, são células que são dependentes desses hormônios. A gente não pode fazer em paciente que tem história aguda de trombo, né, de trombose ou de qualquer etiologia. A gente não pode fazer em mulheres que têm um sangramento uterino disfuncional, que a gente não sabe a causa, a gente tem que primeiro investigar a causa. A gente não pode fazer em mulheres que estejam gestantes, né, obviamente, tem que afastar também esse risco de estar gestante. E a gente também não pode fazer em pacientes que tenham doenças hepáticas agudas, a gente tem que afastar isso também. Então, afastada dessas contraindicações, a gente tem uma possibilidade de fazer a terapia de reposição. E a questão de engordar, infelizmente, a gente tem que entender que o estilo de vida, ele vai ser decisivo para que essa mulher engorde ou não. O hormônio, ele vai estar ali como é que eu posso dizer? Se essa mulher tiver um estilo de vida bom, essa mulher vai ter um perfil de composição corporal próximo do saudável. E se essa mulher não tiver uma alimentação, se essa mulher não treina, ela vai ter uma tendência a reter líquido, porque o hormônio pode favorecer mais a reter líquido do que engordar. Porque o que engorda... Aí dá aquela sensação de peso, mas na realidade é retenção. Retenção. E a questão de tanto engordar como emagrecer. O hormônio também não emagrece, né? Porque tem paciente que vem querendo assim, doutor, eu quero colocar um hormônio para eu emagrecer. Não existe. O que emagrece é déficit calórico e o que engorda é não ter o déficit calórico e todo o resto, né, do estilo de vida. Então, precisa alinhar essa expectativa e sempre mostrar para o paciente o que é possível, o que é que ele precisa, né? Sempre priorizar a necessidade desse paciente para poder encontrar essa evolução, a melhor forma dele evoluir. Doutora Camila Montenegro, quando a mulher está nessas situações citadas em que a reposição, o tratamento hormonal para a menopausa ele não é possível, existem formas e mecanismos mais naturais para fazer uma reposição que diminua esses desconfortos que a menopausa traz? Existe. A gente tem a parte da fitoterapia, tem mulheres que respondem bem. Por exemplo, o próprio fogacho, a gente tem paciente que responde bem, por exemplo, a isoflavonas, que é um fitoterápico. Tem pacientes que têm uma boa resposta, por exemplo, a curcumina, que é um fitoterápico também muito interessante, tem uma ação antioxidante. Eu tenho pacientes que até chegaram a reduzir valores de laboratório, de FSH, que é um exame que a gente usa muito para entender se essa mulher está tendo uma boa resposta, e teve resposta com a curcumina. Agora, sempre a palavra-chave do tratamento é sempre individualizar. Tem paciente que vai responder muito bem, tem paciente que não vai responder. E aí a gente também tem que lembrar que não é só o hormônio, não é só o suplemento. A gente também precisa ver como é que está a dieta dessa mulher, como é que está a rotina de treino dessa mulher. E é importante falar também, porque às vezes os pacientes falam, doutor, eu estou caminhando. Caminhar é melhor do que estar sem fazer nada. Mas a gente tem que entender que o que vai trazer resposta, melhora, vai ser um treino mais intenso. Então, a musculação sempre vai ser a minha primeira opção, mas óbvio, se o paciente prefere fazer uma natação, se prefere fazer um funcional, né, que mistura o aeróbico com o peso, sensacional. O que a gente não pode é se acomodar. A gente tem que entender que tudo na vida é uma evolução.
a menopausa. O fato é que a menopausa faz cair tudo, né? Cai bumbum, a pessoa perde músculo, fica tudo flácido. Então, treinar é algo que é importantíssimo nesse período, mas eu diria que a gente já está até nos encaminhando para o fim dessa entrevista, e aí eu queria lhe perguntar, qual a importância desse cuidado da mulher ter um cuidado preventivo antes de chegar nesse período mesmo? Porque essa questão de cuidar da alimentação, de ter uma vida saudável, qual o impacto disso quando a gente chega numa fase como essa da menopausa, onde naturalmente a vida, o ciclo natural da vida faz com que que o organismo já não produza tudo que se produz ali na juventude? É muito bom você perguntar isso, porque quando a gente começa a entender que a nossa vida é uma evolução e a gente começa a se perguntar até quando eu quero ir, porque se você for olhar para a sua família, vamos colocar um exercício assim, olha para a sua família e qual a idade média que as pessoas morrem, né? Então vamos dizer que a minha família morre com 90, com 100, com 80. Então se você tem um estilo de vida que traz obesidade, que traz osteoporose, fratura, você vai ter uma tendência genética de chegar parecido com isso, né? A coisa da herança. E se você, da mesma forma, se você tem uma tendência para ter algum evento que a sua família já tem geneticamente, existe a possibilidade de você não ter a mesma história por tudo que você começou de repente na adolescência. Então, quando chega uma paciente para mim que começou a menstruar, que chegou na menarca com 12 anos, apesar de não atender pediatria, né, às vezes é uma paciente ou outra que aparece, eu preciso dizer para ela que ela vai ter uma evolução, ela vai engravidar em torno de 30, ela vai parar de menstruar em torno de 50, ela vai ter uma fratura de quadril lá pelos 70. Então, eu jamais posso deixar de orientar essa mulher quando ela tiver com 70. Tudo começa lá para os 20, lá para os 30, lá para os 15. Porque outro ponto que vai ser um problema para a gente poder executar o que a gente precisa para viver até o nosso máximo é a rotina do hábito. É muito difícil chegar a ser até assim um sofrimento você fazer algo que é importante, mas você não quer, porque você ainda não está naquela rotina. E o quanto antes a gente entende que, mas se eu preciso disso para poder chegar nesse resultado, como seria eu aprender a gostar de viver tudo isso até os meus 100? Porque tudo muda, né? Você começa a ver, pera, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu quero estar melhor em tal momento da minha vida. Aí eu tenho até um paciente meu muito querido que a mãe dele faleceu com 70, acho que foi 77. E, enfim, hoje ele está super ativo, treina, focado, mas eu entendo que quando a mãe dele precisou ir dos cuidados terminais de vida, uma das limitações dela era não ter massa muscular na UTI. E uma das coisas que o médico falava era, bem, infelizmente a gente vai ter uma perspectiva um pouco menor porque ela tem pouca massa muscular, até para sair do tubo, até para ter uma evolução. Diante disso, a gente tem essa limitação, né? E hoje ele começa a ver a identidade dele, como ele quer estar na idade da mãe dele. E então, quando precisar de uma que a gente nunca sabe. Exato. Às vezes a gente está numa situação de vulnerabilidade quando a gente menos espera. Exato. E se o corpo está ali num sistema mais preparado, ele responde. Suporta. Ele suporta e ele supera aquilo ali, não é isso? Exato. Exatamente isso. É sobre a saúde no geral, para homens, mulheres e não só a questão da menopausa. Porque o homem também, a gente não trouxe essa temática, né? Mas o homem também passa por essa diminuição. Sim, a andropausa, né? Tem a questão da diminuição também. E se fala bem menos, né? Porque o homem já tem outros preconceitos, né? Exatamente. Conversamos aqui com a médica Camila Montenegro, agradecemos a presença dela. Obrigada. Deixo o espaço aberto aqui para as suas considerações, se quiser falar mais alguma coisa para os nossos telespectadores. Então, eu quero dizer para vocês que não diminuam a importância da vida de vocês em qualquer momento, em qualquer idade. Sempre é importante começar. Se hoje você tem 40, 50, 60... começa o que é preciso para você viver melhor até o último dia da sua vida. Porque não vai ter um momento para parar. Existe um momento para continuar, para evoluir, para você estar melhor, para você viver bem até o último dia da sua vida. Obrigada, doutora. O Câmara Aberta fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outra temática para você. Até lá!